Olá, meu nome é Afonso Novaes, eu sou psicanalista clínico e hoje eu vou falar sobre depressão. A depressão ela é entendida pela psicanálise como uma dificuldade de elaboração do luto, ou a vivência de um luto exagerado, de um luto que não cessa, né? O luto é um afeto normal, né? Um afeto comum, ele é sentido pela necessidade de elaboração de uma perda, seja a perda de uma pessoa, seja a perda de um emprego, seja a perda de uma perspectiva de vida, de uma perspectiva profissional, pessoal, afetiva, né? A perda de um namorado, de uma namorada, uma perda relacionada ao corpo, né? Um dano, uma doença. Então a gente entende o luto como algo comum e que ele tem durações variáveis de acordo com cada pessoa. Na depressão, que foi entendida pelo Freud como melancolia, né? Era entendida até aí meados do século XX pelo nome de melancolia. A depressão, então, ela é um exagero, uma recusa, uma dificuldade de vivência desse luto, de assimilação simbólica desse luto, né? Como que a gente pode, por exemplo, falar sobre o quadro de sintomas? O quadro de sintomas da depressão, ele é muito diferente de pessoa para pessoa. A gente pode encontrar em comum uma tristeza, uma desesperança, uma indiferença em relação ao mundo, ao trabalho, em relação ao outro, uma dificuldade de vontade, né? De interesse, principalmente interesse pela vida, pelos objetos que essa vida traz ou que a pessoa adota, por exemplo, o trabalho, o esporte, a vida física, e outras coisas que muitas vezes podem já ter interessado a pessoa e que parecem fora de interesse. Ao mesmo tempo, essa indiferença ela pode estar associada, e geralmente está associada, a uma autodepreciação, uma autocrítica muito forte, né? Então, geralmente o sujeito que apresenta sintomas depressivos, ele se autodeprecia, ele se acha ruim, ele se acha mal sucedido, ele se acha pouco capaz. E é muito difícil para um sujeito, por exemplo, numa depressão muito aguda, ou em momentos de depressão muito aguda, ser convencido de que ele não de que ele não tem, né, essas características às quais ele se atribui. Como que a gente pode pensar a causa, né, para além dessa questão do luto, e como que funciona esse luto? Muitas vezes na depressão, o sujeito ele não entende que luto é esse. Mesmo que algum psicanalista, ele vai a algum psicólogo, ou ele tenha uma noção de que ele está vivendo um luto, ele não tem noção de qual a razão desse luto. Estou sofrendo pela perda de quê? Né? E muitas vezes, por quê? Porque esse luto é algo muito fluido, né? O objeto perdido é algo muitas vezes simbólico. Então, não é necessariamente a morte de alguém, a perda de um emprego, que é algo muito claro. Pode ser, por exemplo, a decepção com uma fala. A fala de um pai, de um chefe, né? Algo que naquele momento passou como algo pequeno, mas que houve uma associação inconsciente a uma perda para ele, uma perda da admiração desse chefe, desse pai, a uma perda, por exemplo, de uma vontade de ser bem-sucedido ou de ser amado. Então, essa perda simbólica, quando ela, digamos assim, é inconsciente, está ligada a um objeto não muito claro, ela é de difícil assimilação, elaboração, e ela pode se estender para um quadro depressivo, com essas características que eu falei. O tratamento, né? O tratamento psicanalístico, ele envolve aquele trio, né? Aquelas 3 etapas
pelas quais o psicanalizante, né, o paciente passa, que tratam da recordação, repetição e elaboração. É através da fala, né, da livre fala, da livre associação, daquilo que o sujeito no dia a dia não consegue falar, daquilo que ele não consegue elaborar, daquilo que muitas vezes está inconsciente e que ali na situação analítica, sem a pressão, né, de ter que dar conta do outro, né, ao longo da relação analítica vai se estabelecendo aí essa possibilidade de fala e de escuta, e nessa possibilidade de fala e de escuta, esse luto, esse objeto de luto vai ficando claro, as possibilidades de elaboração simbólica vão ficando claras, e é possível sim, e tem sido muito construtivo e muito produtivo o tratamento psicanalítico de quadros depressivos. Para um pouco mais de entendimento e conhecimento aí sobre a depressão, até porque a depressão, ela se tornou aí, vamos dizer assim, uma patologia psíquica da moda, né? Uma doença da moda, somente a partir dos anos 90, 2000, e a medicalização, principalmente através da psiquiatria, tem sido algo muito forte, tem sido uma tendência, não que muitas vezes ela não seja necessária, né? Num quadro depressivo extremo, onde o sujeito se coloca em risco à sua própria vida, certamente é interessante a medicalização, mas ela não é o único entendimento, né? Não é o único entendimento dentro da ciência em relação à depressão, de que a saída seja sempre a medicalização e de que a única causa seja uma causa neurológica, neuroquímica, relacionada à deficiência de alguma substância no cérebro, que é a tendência, né, de entendimento da psiquiatria e da tendência de medicalização. Eu indico para vocês que estão interessados em saber um pouco mais da depressão, o livro do Christian Dunker, grande psicanalista paulista da USP, uma biografia da depressão. Tá legal? Obrigado. Para mais dúvidas, para curiosidades, podem me consultar no meu site, comentar o meu vídeo aqui no canal do YouTube. Até mais.